Para encerrar, vamos tratar um pouco sobre o dilúvio de Gênesis, porque muitas pessoas acham problemas onde não tem, porque muito do que se tem dito sobre o dilúvio apenas tem sido dito de acordo com os contos mitológicos dentro das igrejas. A maioria das pessoas acham que o dilúvio durou 40 dias, que começou com uma chuvinha torrencial que inundou o planeta todo. Vamos ver a cronologia do dilúvio. Foram 371 dias de dilúvio ao total, desde o dia em que Noé entrou na arca até o dia em que saiu, sendo 150 dias de inundação completa e 221 dias de escoamento. Segundo a Escritura, no dia 17 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé, abriram-se as fontes do grande abismo, depois as comportas do céu, ou seja, primeiro veio água de baixo, depois água de cima. 40 dias depois fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu. 223 dias depois que o dilúvio começou, Noé começa a ver o topo das montanhas. 263 dias depois do início do dilúvio, Noé abre a janela da arca e solta um corvo. Ele espera 7 dias, o corvo não volta. Ele solta uma pomba. Ela vai e volta. 7 dias depois, ele solta de novo. Ela vai e volta com o ramo de oliveira. 284 dias já teriam se passado. 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca e percebe que o solo está enxuto. Aí se inicia os preparativos para a saída da arca. E 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé sai da arca com sua família e os animais. Esses 371 dias podem ser divididos em 4 fases. Primeira fase, fase de ruptura. Segunda fase, fase de inundação. Terceira fase, de deriva continental. E a quarta é a fase de acomodação. Por exemplo, de onde veio toda a água do dilúvio? Gênesis 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Ou seja, primeiro veio água de baixo, depois chuva de cima. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o dilúvio não se deu unicamente devido à chuva. Não é dessa forma que está escrito. Está escrito de um jeito e tem se ensinado de outro. De um modo que faz com que pareça que o relato bíblico seja tratado como história da carochinha. Então eu gostaria de tratar de uma teoria em especial que foi proposta alguns anos atrás e que até o presente momento é a mais consistente com a evidência que nós conhecemos. É chamada de teoria das hidroplacas. A proposta dela diz o seguinte: o planeta Terra possuía na sua forma original, antes do dilúvio, um lençol de água subterrâneo de aproximadamente 11 a 12 quilômetros de profundidade e mais ou menos 1 quilômetro de espessura. E os resultados disso são 2 muito interessantes. O primeiro, ele explicaria o processo de uniformidade de temperatura no planeta. A outra, a fonte da água do dilúvio. A questão da uniformidade de temperatura do planeta é muito interessante porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou numa forma original. Você não nasce com roupa. Imagina então a diferença de temperatura, o que não aconteceria. Então tem um contexto todo aí que nós podemos perceber que havia uma distribuição uniforme de calor. E o próprio registro fóssil nos mostra isso. E hoje, dentro da paleontologia, uma das áreas que o pessoal tem mais estudado é o Polo Sul. Existem florestas tropicais inteiras debaixo do gelo do Polo Sul. Esse lençol de água subterrâneo já fazia parte da criação original. E a prova disso é a questão da uniformidade da temperatura do planeta, em eras pré-diluvianas. E qual a evidência científica que comprova esse lençol de água subterrâneo? Foram perfurados 2 poços de alta profundidade, um deles na península de Kolan, na Rússia, e outro na Bavária. Esses poços foram perfurados com aproximadamente 12 quilômetros de profundidade, a fim de se descobrir o que existia no que a ciência chama de área de transição, entre o granito e o basalto. Onde fica isso e qual o elo de ligação que junta os dois? O que tem lá? Os caras eles foram muito mais fundo do que qualquer um foi antes. 12 quilômetros terra adentro. Lá no fundo, literalmente. E o que eles encontraram lá embaixo? Tanto na Rússia quanto na Bavária. Água. A 12 quilômetros de profundidade. O problema é que água aquecida com 2 vezes a salinidade que há na água do mar hoje. Pergunta: como? Como essa água salgada chegou até lá embaixo? Ao que tudo indica, essa água já havia sido criada ali.
na ideia de um sistema pré-diluviano. Nós teríamos então a parte do granito, abaixo do granito as águas subterrâneas e por último o basalto. Vamos ler Gênesis 1:6, no segundo dia da criação. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam em cima do firmamento. No segundo dia da criação, o Senhor Deus fez o firmamento para separar a água que estava lá embaixo da água que estava aqui em cima. Oceanos subterrâneos gigantes. Cientistas norte-americanos encontram evidências de uma enorme reserva de água debaixo da superfície terrestre. A reserva subterrânea de água estaria localizada em uma área conhecida como zona de transição. Acredita-se que ela teria 3 vezes mais água do que os oceanos da superfície. Cientistas já especulavam sobre a existência dessa reserva subterrânea, mas esta é a primeira prova de sua existência. A descoberta poderia explicar por que a Terra é um planeta tão habitável e rico em água líquida. Vamos tratar um pouco da fase da ruptura. O que seria isso? A ruptura seria a maneira dessa água que está nesse lençol lá embaixo chegar até a superfície. Como? Talvez o aumento da pressão. Toda essa água lá embaixo produzindo pressão teria uma rachadura na rocha. Uma vez aberta essa rachadura, para essa água chegar até a superfície, ela teria de 11 a 12 quilômetros para percorrer. Imagine 11 quilômetros de enxurrada. Como isso não chegaria na superfície? O mais próximo que nós podemos chegar com isso a nível de ideia é o seguinte. Por um lado, você tem esses 11 quilômetros de enxurrada chegando na superfície. Essa enxurrada não é de água limpinha, é lama pura, barro, água misturada com terra, areia e uma série de outros detritos. Então, a partir do momento em que surge essa rachadura no granito e começa a subir a enxurrada, a velocidade do som na rocha é de aproximadamente 5.300 metros por segundo. O que Noé presenciou naquele momento foi um terremoto a nível global e jatos de água de aproximadamente 20 quilômetros de altura subindo e pedras sendo arremessadas para cima porque era o que estava saindo junto com a água. E à medida que essa rachadura vai avançando, em termos de oceano, geraria ondas de mais ou menos 120 metros de altura. Em 2 horas e 20 minutos aproximadamente, essa rachadura já teria se completado de ponta a ponta. Ela saiu de um extremo do planeta e chegou ao outro. E a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas pensam que foi uma chuvinha que começou fraquinha, com tempo feio, e bem pelo contrário, foi rápido, quase que instantaneamente. E assim também será na volta de Cristo. Não vai ter para onde correr, não vai dar tempo, assim como não deu para aquele pessoal. E a prova de que não deu tempo é o registro fóssil. Deus deixou marcado na rocha que não deu tempo. Lembra que eu falei dos jatos de água de aproximadamente 20 km de altura? Essa água chegando lá em cima tem a tendência de pulverizar. E pelo fato de chegar em pequenas partículas, ela congela rapidamente por causa da temperatura. A essa altura, a cerca de 8 a 10 mil metros de altura, a temperatura do ar é de aproximadamente 50 graus abaixo de zero. Esse negócio chegou a 20 km de altura. A 20 km de altura, isso se transformaria em gelo em pó. Agora, o que aconteceria num sistema como esse? Essa água subindo iria produzir uma chuva torrencial sem precedentes. Imagina todo esse gelo caindo de uma vez só. Por isso foram encontrados muitos mamutes congelados na Sibéria, rinocerontes e animais desse tipo congelados ainda com comida na boca. Então, só recapitulando, a inundação se deu devido a essa pressão dessa água que estava por baixo, entre o granito e o basalto, agora totalmente liberada, produziu a maior inundação que esse planeta já viu. E ela teria tomado conta do planeta em menos de 40 dias, porque à medida que a água que está embaixo está subindo, todo esse megacontinente agora está afundando. Se tomarmos, por exemplo, as cadeias de montanhas mais altas que nós temos no planeta e traçarmos uma linha reta, longitudinalmente, ela se estabiliza a mais ou menos 2,5 km acima do nível do mar. A pergunta agora é, para onde foi toda essa água? Como a ciência explica isso? Partindo da evidência que nós temos de que no início o planeta Terra era composto de um único continente, após haver essa ruptura que desencadeou o dilúvio em si, houve a separação dos continentes para a forma que nós conhecemos hoje. Esses continentes, uma vez mais compactos, à medida que a água fosse escoando, ficaria mais alto, devido à flutuabilidade, como é o caso das ilhas.
A ideia por trás dessa teoria é basicamente essa, bem simples por sinal. E só para deixar bem claro, não fui eu quem desenvolveu essa teoria. Não fui eu que inventei ela a partir do nada. Essa teoria ela foi desenvolvida e trabalhada pelo Dr. Walter Brown. Ele desenvolveu e trabalhou em cima dela. Ele é o criador da teoria das hidroplacas. Ele não é religioso, nem acreditava na Bíblia. Ele é um cientista que trabalhava com evidências, não com religião. Ele não estava tentando provar a Bíblia, mas as evidências que ele encontrou explicam exatamente o fato que a Bíblia descreve. Quais as outras evidências encontradas que levam a isso? Nós temos, por exemplo, diversos fósseis de baleias encontrados no meio do deserto do Saara. Pergunta: como esse fóssil foi parar lá? Nós temos as marcas de erosão nas rochas no Egito. E não somente isso, mas um dilúvio nessas proporções a nível global teria produzido estratigrafia, camadas diferentes de terra, que é o que nós temos hoje. Se você cavar o suficiente nos fundos da sua casa, vai passar por diferentes camadas de terra. E isso não é encontrado somente na superfície. Nós encontramos isso no fundo dos oceanos, nas cadeias de montanhas, e em tudo quanto é lugar. E até mesmo o registro fóssil, como eu já falei, é uma prova irrefutável do dilúvio global de Gênesis. A quantidade de fósseis encontrados no dia de hoje é uma prova da dimensão e da proporção que isso teve. Uma equipe da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que se reuniu com o Dr. Walter Brown, eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram 2 galões de água e interligaram esses 2 galões. Num galão, eles colocaram água e no outro tipos diferentes de solo, e fez com que isso fosse exposto a um movimento parecido com o de uma balança. A ideia era simular o que teria acontecido durante o dilúvio, expondo o solo a maré alta e maré baixa, por um período de 330 dias. Essa foi a proposta. O resultado? Estratigrafia, a mesma formação de camadas que nós vemos hoje, que compõem o nosso solo, inclusive na mesma ordem. E não satisfeito, ele foi além. Ele pegou grupos diferentes de animais mortos, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, animais de tamanhos diferentes, pesos diferentes, misturados em um tanque gigante com água e lama. Produziu um processo de compressão, descompressão, compressão, descompressão. Resultado: no fundo do tanque ficaram os anfíbios, mais acima os répteis, na parte superior mamíferos e aves. Ele constatou que o posicionamento de animais dentro dessa montoeira de lama e lodo era referente à densidade do animal e não ao peso do animal. A explicação sobre como foram formados os fósseis no processo de fossilização mediante ao dilúvio. E isso é facilmente reproduzido em laboratório. Como eu já disse, todo esse trabalho que eu estou passando para vocês, não fui eu quem criou. Ele foi desenvolvido por uma equipe de cientistas que, quando começou, eles eram ateus. Eles não tinham a Bíblia como referência de nada. Eles tinham apenas evidências aí fora para estudar. Eles olharam e constataram: deve ter acontecido isso por causa disso, isso aconteceu. E foram olhando essa sequência de evidências e de acontecimentos e formaram tudo isso que eu passei aqui para vocês. Até que alguém falou: opa, peraí, isso aqui está cheirando a Bíblia. Isso aqui parece até o dilúvio de Gênesis. Aí se deu a conversão do Dr. Walter Brown. Quando ele pegou para comparar aquele negócio que ele tinha estudado, descoberto e constatado, ele viu que a ideia não era original. Já tinha um livro que falava a respeito disso. Ele apenas seguiu as evidências para ver o que tinha acontecido. Seguiu um caminho diferente, mas que levou ao mesmo lugar. Vamos tratar agora sobre a construção da arca. Vamos ver o que o texto bíblico nos fala a respeito dessa construção, porque ele nos dá muita informação, basta observar os detalhes. Gênesis capítulo 6, verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de pinche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Nessa tradução você já tem a conversão das medidas de côvados para metros. Em outras versões nós encontramos as medidas da arca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura.
Então, para entendermos melhor, essa é uma réplica do que teria sido a arca. É como se fosse um tipo de caixa. As pessoas dizem, mas ela tinha que ter uma espécie de bico ou coisa parecida. Não necessariamente, porque o alvo de Noé nunca foi navegar. O alvo de Noé era flutuar. Sabemos que essa arca tinha 3 pisos, um superior, um médio e um inferior. Dentro desses pisos haviam compartimentos, justamente para comportar os animais. Então, por meio desses pequenos detalhes, nós temos uma ideia da dinâmica do que estava acontecendo. E outro fator interessante é que a arca deveria ter uma estrutura que aguentasse toda essa violência das águas do dilúvio. Logo depois dos primeiros 40 dias, aí sim teria o período de inundação, e a arca estaria praticamente só flutuando. Ou seja, uma estrutura muito grande, feita de madeira, com 135 metros, isso nos leva a uma pergunta. Que tipo de madeira Noé usou? Segundo a Bíblia, a arca foi feita em madeira de cipreste. Cipreste é um tipo de madeira que tem uma característica única e interessante, que em contato com a água ela se torna mais resistente, ela não sofre processo de apodrecimento em contato com a água como os demais tipos de madeira. Então perceba os detalhes. Deus não disse para Noé pegar qualquer tipo de madeira e faça umas tábuas e construa a arca do jeito que quiser, não. Ele dá o tipo de madeira. Ele diz que você vai usar esse tipo de madeira. Tanto é que em muitas versões bíblicas, talvez seja o caso da sua, no lugar da palavra cipreste, nós temos o termo em hebraico gopher, que é o nome hebraico para esse tipo de madeira. Nós temos também a questão da impermeabilização da arca. Nas versões bíblicas mais atuais, nós temos a palavra betume, como sendo o agente usado por Noé para a impermeabilização da arca. Já nas mais antigas, nós temos o termo hebraico kofer, que é uma planta extremamente conhecida no Oriente Médio. E até mesmo aqui no Hemisfério Sul, só que com outro nome. Aqui nós conhecemos como rena, muito popularizada por uma das suas características, que é utilizada para fazer tatuagens, por causa da questão da pigmentação. E outro aspecto interessante é que essa rena tem sido utilizada desde a antiguidade pelas características medicinais que ela possui. É um poderoso agente contra bactérias e micróbios, de forma geral. Era o que precisaria para manter uma arca inteiramente higienizada por um período tão longo de tempo. E não somente isso, ela exala um aroma extremamente agradável, além de possuir uma capacidade altíssima de impermeabilização. Então nós temos um tipo de madeira e de impermeabilização cientificamente correto. Vamos tratar um pouco mais da arca de forma geral, até pela questão do tempo, para eu não me estender demais. A arca, o propósito principal dela era apenas flutuação e não navegação. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa questão, porque quando se fala em arca, a primeira coisa que vem à mente é um navio. O alvo de Noé não era viajar. Noé não estava saindo num cruzeiro com os animais. Eles queriam flutuar. Esse era o alvo principal. E o sistema de flutuação mais eficiente de que se tem conhecimento até os dias de hoje, adivinha qual é? As exatas proporções da arca. Estude um pouquinho de engenharia naval. Todo objeto grande como esse de flutuação possui o que eles chamam de eixo de rotação, que faz com que ela gire tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto para baixo. Pelas medidas e proporções da arca citados na Bíblia, é possível fazer cálculos e definir quanto, em termos de estabilidade, ela poderia tombar para a direção que seja, sem que desestabilizasse. Então é possível fazer um cálculo matemático baseado nessa estrutura para saber o quanto ela poderia tombar. Lateralmente, a arca poderia chegar até 60 graus de inclinação e ainda assim, sem dificuldade, ela voltaria ao normal, mesmo com todo o peso dentro dela. A estabilidade e a flutuação dela é espetacular. Não é à toa que foi dada pelo Senhor Deus a Noé. E quem melhor do que ele para saber, dada a sua perfeição perante o universo? No sentido de subir e descer, ela poderia chegar até 75 graus, que ainda assim ela não cairia do outro lado. Eu não sei se vocês têm noção, mas os navios que nós temos hoje, que são feitos em outras proporções, chegam no máximo a 30 graus. Passando disso, afunda. Então nós temos cálculos matemáticos e evidências científicas que comprovam a flutuabilidade e a estabilidade dessa mega estrutura da arca. E isso é reproduzível em laboratório. Ah, mas como assim?
Pegue essas medidas exatas, da forma como a Bíblia descreve, todas as suas proporções, de forma específica. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E transfira isso para milímetros. 300 milímetros, 50 milímetros, 30 milímetros. Pegue essa arca em miniatura e largue dentro do mar e observe como ela é estável. Fique observando, eu duvido ela virar, porque essas proporções são perfeitas para flutuar. O Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Muitas pessoas também questionam o seguinte: para fazer um barco, uma arca assim, nessas proporções, há necessidade de tecnologia. Para elucidar isso, basta estudar um pouquinho as genealogias. Isso é uma coisa que a Bíblia menciona não por acaso, só para dar mais volume em termos de folhas. Se nós observarmos a genealogia bíblica, nós sabemos que 2 gerações antes de Noé existia um cidadão chamado Tubal-Caim, que era artífice de todo um instrumento de ferro e bronze. Ou seja, 2 gerações antes de Noé já havia mineração, siderurgia, metalurgia. Já havia sim tecnologia para que pudesse ser feita uma construção da arca. Outra pergunta frequente é: onde ela foi construída e onde estaria agora? Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 3 e 4, o seguinte: E durante 150 dias a água foi baixando, pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa do Ararat. Segundo a Bíblia, a arca parou em meio a essas cadeias de montanhas no Ararat, no Oriente Médio, na antiga Mesopotâmia. E algumas coisas interessantes são encontradas nessa região do Ararat. Como essa pedra, isso não é uma pedrinha qualquer, isso tem mais de 3 metros de altura. Ela tem esse furo no meio para que fosse usada como âncora. Pergunta: o que essa pedra está fazendo em cima das montanhas do Ararat, sendo que ela não é natural dessa região? Quem levou algo desse tamanho, montanha acima, e com qual propósito? O pico dessa montanha está a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Alguém já foi até lá para ver se encontrava vestígios da arca? Sim, alguns historiadores, como George Hagopian, dão até as características do que eles viram lá em cima. E segundo o relato dele, ele e o seu tio, no ano de 1902, teve a oportunidade de subir as montanhas do Ararat, ver e tocar na Arca de Noé. E segundo ele, a arca ainda está conservada, madeira extremamente dura, e isso é normal, devido à idade e o tipo de madeira que foi utilizado. E há mais 2 historiadores contemporâneos de George Hagopian que nunca se viram e dão exatamente a mesma descrição do que eles viram lá em cima. Os 3 descreveram exatamente o mesmo objeto, inclusive em questão de divisão interna. Os 3 descreveram exatamente o mesmo objeto, inclusive em questão de divisão interna e alguns outros pequenos detalhes. Posterior a eles, no ano de 1856, 3 cientistas ingleses disseram ter chegado até a Arca de Noé. Posterior a eles, no ano de 1856, 3 cientistas ingleses disseram ter chegado até a Arca de Noé. Em 1876, o Sr. James Price, outro cientista inglês, disse ter chegado até onde estava a Arca de Noé. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, um piloto russo diz ter sobrevoado a região do Ararat e diz ter visto um objeto gigantesco que parecia uma grande caixa de madeira, que não fazia parte da montanha. Em 1916, soldados turcos também relataram ter visto a mesma coisa. No ano de 1953, George Green, um geólogo, diz ter visitado e tirado inclusive fotos da Arca de Noé, mas tanto ele quanto as fotos sumiram em uma das suas expedições na América do Sul. E há vários outros, mas vamos nos ater ao relato mais recente, nos anos 2000. Uma expedição de tailandeses e chineses visitaram a arca e trouxeram muito material muito bem documentado para provar isso. Inclusive, estudos mostrando que realmente é a arca, porque as proporções estão corretas, o tipo de madeira está correto, o tipo de estrutura está correto e o tipo de impermeabilizante está correto, do jeitinho que a Bíblia descreve. Inclusive fizeram até um posicionamento de GPS para mostrar exatamente onde está. E isso foi muito pouco divulgado na mídia. Olha, acredite ou não, foram encontrados vestígios da famosa embarcação do Velho Testamento. Será que encontraram a Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. E olha, surpreendeu o mundo.
O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a Terra durante 40 dias e 40 noites. O próximo assunto para nós tratarmos é a questão dos animais na Arca. Hoje nós temos documentado cerca de 1.250.000 espécies. Como colocá-los todos dentro da Arca? Para muitos parece um problema, mas na verdade não é. Quando nós vemos algum tipo de material, falando da Arca de Noé, ele não é apresentado de forma séria. Isso inclusive no meio evangélico. Se você questionar alguém a respeito disso, até mesmo pastores, sobre como colocar todos os animais na arca, a maioria vai responder, pela fé. Só que isso não adianta. Isso não é evidência. Os animais, como qualquer um de nós, está preso a esse plano, ilimitado a tempo e espaço. Então, pela fé, não se coloca 1.250.000 espécies de animais dentro da arca. Mas o Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Para isso, nós vamos utilizar um pouquinho do que nós já aprendemos até aqui e um pouquinho do que o conhecimento científico na área da taxidermia, que é o agrupamento dos animais, a distribuição de animais, para nós entendermos um pouco do que estava acontecendo. Primeiro, vamos pensar em termos de quantidade. Na área de quantidade, algumas questões que eu gostaria de tratar com vocês e pensar um pouquinho a respeito é do espaço interno da arca. O que seria possível colocar ali dentro? Quais animais deveriam entrar na arca e como recolhê-los? Então, em termos do espaço interno da arca, nós já vimos a respeito das dimensões da arca, nós temos uma informação muito precisa a respeito da arca propriamente dita. Segundo as descrições das medidas da arca, nós temos primeiramente o volume dessa arca, cerca de 40.500 metros cúbicos. Também sabemos o tipo de material que foi utilizado. Isso, aliado às proporções, nos dá a capacidade de calcular o peso bruto desta arca. E o deslocamento. O peso bruto está relacionado com o peso da arca em si. E o deslocamento é o peso da arca mais o que estava lá dentro. Então se pega o comprimento, a largura, mais a sua altura, e o resultado disso é algo entre mais ou menos 20.000 toneladas. E isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Se vê de longe que houve um planejamento. Quando nós tratamos da arca em si, nós vemos todo um planejamento, uma infraestrutura. Por exemplo, segundo a descrição da Bíblia, o Senhor Deus mandou deixar uma abertura em cima da arca de 1 côvado. Para quê? Iluminação e ventilação. Mas voltando às proporções da arca. Dentro desse tamanho, em termos de prédio, isso daria o equivalente a um prédio de 65 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Ou 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos. Ou mais de 3.000 Corsas da GM, que praticamente o tamanho é o mesmo. Mas enfim, de forma geral, seria possível Noé transportar sem nenhum problema 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Tranquilamente daria para colocar toda essa bicharada lá dentro. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós temos algumas coisas que precisam ser tratadas. Nós temos hoje cerca de 1.250.000 espécies documentadas. Como explicar isso? Como colocar, por exemplo, uma girafa dentro da arca? Sabemos que a altura dela era de 13 metros. A arca era dividida em 3 pisos. Descontando o espaço que a própria estrutura dos pisos teria, sobraria algo entre mais ou menos 3 metros de vão livre de altura entre cada piso. Qual o tamanho de uma girafa? Obviamente, uma girafa não tem só 3 metros. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas examinam isso e falam assim: é impossível. A arca não teria capacidade de levar esse tipo de animais. Ou até mesmo um elefante. Não cabe. Seria impossível levar esses animais. Seria possível, sim. É que nós não entendemos o mecanismo da coisa. Por exemplo, quando nós levamos os animais para cativeiro, no zoológico, eles levam o animal adulto? A resposta é não. Nós levamos filhotes. Por que Noé colocaria uma girafa adulta dentro da arca, sendo que um filhote de girafa tem aproximadamente 1,5 m, no máximo?
Não faz nem sentido levar. Seria muito mais fácil levar um filhote, até porque o filhote passa por um processo muito mais tranquilo de adaptação. Imagina você tendo que cuidar de um leão adulto, ou tendo que cuidar de um filhotinho. Qual seria mais fácil? A resposta é óbvia. Então não haveria problema de tamanho do animal. Um filhote de elefante, por exemplo, tem 60 centímetros de altura. Então daria sim para colocar todos esses animais dentro da arca em termos de tamanho. Não haveria nenhum problema com isso. Eu não sei por que as pessoas levantam isso como um argumento. Não é assim que se transportam animais de um local para o outro. Nunca foi. Não se leva o animal adulto, e sim filhote. Só isso aí já resolve bem essa questão dos animais em termos de tamanho. Agora, qual os animais que deveriam entrar na arca? Essa é uma pergunta que o texto bíblico nos dá seguido da resposta. A narrativa do dilúvio nos dá muitos detalhes. O Senhor Deus poderia ter colocado a narrativa em menos de um capítulo, mas ele usou o capítulo 6, o 7, o 8 e uma boa parte do 9, justamente por conta dos detalhes. Em Gênesis capítulo 6, verso 19, ele nos diz o seguinte: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de animal grande e de cada animal que se move rente ao chão. Virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Isso é o Senhor Deus falando com Noé a dinâmica do que ia acontecer. Noé não precisou sair caçando nada por aí. Os animais viriam até ele. E agora, nos versos 14 e 15 do capítulo 7, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desses animais. Com eles entrarão todos os animais, de acordo com as suas espécies. E as pessoas pegam todos os animais e não leem o resto. Vamos ver quais são esses todos. Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas. Agora olha o detalhe. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida nas suas narinas vieram até Noé e entraram na arca. Agora nós sabemos quem são os todos. O texto bíblico descreve alguns deles. Por exemplo, os animais selvagens, aqueles que não são domesticados pelo ser humano, aqueles que vivem por conta própria, sozinhos, sem nenhuma intervenção humana. Eu acho que essa seria uma boa definição em resumo do que seria classificado como animais selvagens. Daí nós temos outro grupo que a Bíblia chama de animais domésticos, que são aqueles que o ser humano tem controle sobre eles, onde o ser humano atua. Esses também existe uma quantidade muito grande deles, porém é menor do que a quantidade dos selvagens. E outro grupo que a Bíblia fala são as aves. Desse grupo nós temos documentada hoje cerca de 10 mil espécies. E a grande maioria delas são de pequeno porte, ocupam muito pouco espaço. E o grupo daqueles que se movem rente ao chão. Esses que se movem rente ao chão são os que hoje nós chamamos de répteis e anfíbios. Agora, o último trecho é interessante, onde diz casais de todos os animais que tinham fôlego de vida em suas narinas. Aí entra uma pergunta interessante. Quais são os que não têm fôlego de vida em suas narinas? Um dos grupos muito grandes desses são os insetos, porque os insetos respiram por traqueias. As pessoas não leem ou não entendem o que está escrito e ficam preocupadas com todo tipo de baboseira sem sentido. E dizem, imagina Noé caçando pernilongo por aí, mosquito, carrapato e coisas desse jeito. Noé não saiu caçando nada por aí. Nem inseto, nem animais, entendam isso. O Senhor Deus disse que viriam até ele 2 casais de cada espécie daqueles que tinham fôlego de vida em suas narinas. Não é qualquer espécie. A Bíblia descreve detalhadamente quais são essas espécies. Qual o outro grupo que não tem fôlego de vida? Os peixes. Então, trabalhando essas questões todas, já conseguimos entender um pouquinho mais de que espécies de animais Noé levou na arca. Então, vamos colocar tudo isso que nós vimos até agora de uma forma bem prática, reta e direta. Hoje são conhecidas cerca de 1.250.000 espécies. Destas 1.250.000 espécies, mais de 950.000 são de insetos. E não era para colocar inseto na arca. Isso não faz parte do material biológico que o Senhor Deus disse para Noé levar consigo. Então sobraria ainda mais ou menos 300.000 espécies. Dessas 300.000 que sobraram, 270.000 são de vida aquática, de peixes e companhia limitada.
Também não era para levar peixe ou o que quer que seja que viva na água lá dentro da arca. Ou seja, sobraria cerca de 30 mil espécies para Noé levar dentro da arca. 30 mil espécies de quê? De anfíbios, de répteis, mamíferos e aves, que é justamente o que o texto nos diz. São nesses 4 grupos que nós encontramos os selvagens, os domésticos, os que se movem rente ao chão e os que voam. Tá, mas então isso significa que Noé levou cerca de 30 mil animais dentro da arca? Claro que não. Lembra que eu disse que pelas proporções da arca era possível colocar até 120 mil animais do tamanho de uma ovelha dentro da arca? E que o Senhor Deus é perfeito em tudo aquilo que faz? Então, por que ele mandaria Noé construir uma arca onde caberia 120 mil animais, se Noé só levaria 60 mil animais? Se tomarmos 30 mil espécies desses 4 grupos, um casal de cada espécie seria 60 mil animais. Vamos tratar um pouquinho a respeito disso. O que o texto nos fala? Que seria 2 de cada espécie, com exceção das aves. O Senhor Deus mandou que Noé levasse 7 pares de cada espécie de aves. Nós temos aí cerca de 10 mil espécies. Seria 70 mil espécies só de aves. Isso explica o porquê das proporções da arca. E explica também outro problema sério que as pessoas criam em relação ao corvo e à pomba que Noé soltou. As pessoas não leem o texto e acham que só tinha um casal de corvo e um casal de pomba dentro da arca. Noé solta um de cada, como é que tem pouco? Como é que fica? Como é que ainda tem pomba e corvo vivo hoje? Ainda tinham outros 13 lá dentro. São 7 pares de cada, 14. Foi um corvo, mas tinham outros 13 lá dentro. Foi uma pomba, mas tinham outras 13 lá dentro. A Bíblia dá os detalhes, mas as pessoas não leem. Aí ficam criando esse tipo de confusão. Sinceramente, na maioria das vezes, o que o pessoal tem trazido muito para nós é enfado e canseira. Outra coisa que as pessoas dizem ser um problema sério é a questão de como recolher os animais. Não é um problema sério. Leia o texto. Gênesis capítulo 6, verso 20. O Senhor Deus diz o seguinte: 2 de cada um virão a ti, e tu os farás entrar. Preste atenção no que o Senhor Deus diz. Deus não chega para Noé e diz: saia caçando os animais por aí pelo planeta. Quando você terminar, eu venho e digo qual deles tem o material genético que você deve guardar. Se fosse assim, Noé estaria aí até hoje, tentando pegar esses animais. Noé não saiu caçando nada por aí. A função de Noé, qual era? Construir a arca. Ponto. A função de escolher cada tipo de carga genética que se salvaria foi exclusivamente do Senhor Deus. Noé só tinha que construir a arca e colocar lá dentro os animais que viriam até ele. E isso traz uma aplicação muito interessante para as nossas vidas, que é o seguinte: as coisas difíceis o Senhor Deus faz, as fáceis Ele deixa para a gente. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com se o Senhor Deus vai fazer a parte dele, que nem nos lembramos de primeiro fazer a nossa. Então fica cientificamente provado que seria possível sim colocar toda essa bicharada lá dentro. Para terminar, vamos ver rapidamente 2 questões envolvendo os animais aquáticos e a alimentação dos que entraram na arca. Porque as pessoas criam um grande problema com isso. Na questão dos peixes, as pessoas questionam o seguinte: existem peixes de água doce e água salgada. Num planeta totalmente inundado, como ficaria isso? Como seria possível? A resposta nós encontramos ainda hoje dentro do nosso planeta. Por exemplo, isso se explica através do sistema heterogêneo. Como que funciona isso? Sistemas heterogêneos são sistemas onde você tem substâncias que estejam praticamente no mesmo estado, digamos assim, ou até mesmo feito dos mesmos elementos, com as mesmas moléculas, só que com outras coisas juntas. Por exemplo, aqui no nosso país mesmo, nós temos a junção do Rio Negro com o Rio Solimões. Esses dois se juntam, mas não se misturam. Olhem a diferença das águas. São quilômetros e quilômetros que a água do Rio Negro não se mistura com a água do Rio Solimões. A pergunta é, por quê? Elas não são compostas das mesmas moléculas? Sim, mas elas possuem sedimentos diferentes, o que faz com que haja diferença no coeficiente de absorção da luz solar, em termos de temperatura, densidade e viscosidade. E todas essas coisas fazendo com que elas não se misturem, e formam-se bolsões de água doce e água salgada. Nós vemos isso também no rio Amazonas, quando ele se encontra com o Oceano Atlântico. 70 quilômetros adentro do Oceano Atlântico você ainda encontra água doce, e peixes de água doce lá no meio.
Além disso, existe uma quantidade muito grande de espécies que não tem problema nenhum de sobreviver nos dois meios, nos dois ecossistemas. São poucos os que têm alguma dificuldade. A maioria não tem. Então aí nós já resolvemos esse problema dos peixes. O que fazer agora com a questão da alimentação dos animais dentro da arca por um longo período de tempo? Vejamos então o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 30. O Senhor Deus diz o seguinte: E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim se fez. E o que eu queria passar para vocês em relação a isso é o seguinte: não há um animal que seja 100% carnívoro. Isso é totalmente desconhecido. Os grandes carnívoros de toda a dieta deles, no máximo 50% é carne. A maioria deles fica na proporção, na faixa de 50% a 50%. Nós temos exemplos muito simples que nos mostram a origem dessa estrutura nos animais. Por exemplo, um gato ou um cachorro, quando passam mal, ele se alimenta de plantas, porque isso é o que ajuda a estabilizar o sistema. Não existe um único animal que não seja também herbívoro. O problema é que nós temos uma mentalidade que nos foi imposta pela teoria da evolução de que dentes caninos existem por um único motivo: rasgar carne. Errado. Eles existem sim para rasgar, mas não só carne. Por exemplo, na região do Kalahari, na África, existem algumas manadas de leões que, quando não encontram caça, eles usam esses dentes caninos para rasgar as cascas das árvores e se alimentam do caule. E assim eles conseguem se manter vivos. Você pode dizer, mas leão não é herbívoro. Mas leão também não é 100% carnívoro. E nós procuramos entender essa dinâmica. Se esses animais foram criados assim, existe uma razão para isso. Não foi por acaso. Então, que tipo de alimentação Noé precisaria levar? Está escrito aí no texto que nós acabamos de ler. Noé não precisaria levar carne para os carnívoros. Primeiro, porque a quantidade de alimento seria razoavelmente pequena, comparada à quantidade de animais dentro da arca. Por quê? Vamos voltar de novo aos detalhes que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz que a arca tinha 3 pisos e 30 côvados de altura. Metade da arca, mais ou menos, estava submersa na água. Qual a temperatura média da água no oceano? Abaixo de 10 graus Celsius. Lá embaixo não tinha luz, estava frio. O que acontece em situações como essas? Animais que estivessem no 2º e 3º piso, devido às condições, passariam por processos de hibernação. O que é essa questão? É aquela situação de muita sonolência, o metabolismo no corpo deles estaria mudando, a frequência cardíaca está diminuindo. Esses animais, por estarem expostos a um ambiente frio e escuro, passariam por esse processo de hibernação. Qual o resultado disso? Simples. Pouca alimentação, porque os animais estariam dormindo a maior parte do tempo e produziriam poucos recursos biológicos. Vou usar esse termo mais agradável, mas vocês entenderam. E um processo lento também de desenvolvimento, ou seja, os animais eles não cresceriam muito durante aquele período de 371 dias. Então, quando nós observamos os detalhes bíblicos, você percebe que não haveria nenhuma dificuldade em colocar essa quantidade toda de animais lá dentro da arca. Teria alguma dificuldade em mantê-los vivos durante todo esse tempo? Não. Cientificamente falando, a descrição bíblica com respeito aos animais que entraram na arca e tudo aquilo que está lá, não existe problema nenhum. E para encerrarmos, eu gostaria de deixar uma reflexão sobre o dilúvio e tudo isso que nós vimos. O dilúvio tem uma história para nos contar. Noé teve amigos, vizinhos, irmãos e irmãs, tios e tias. Mas eles não entraram na arca. Apenas Noé e sua família entrou. Porque ele foi o único justo que o Senhor Deus encontrou sobre a face da terra. A pergunta é, se hoje um dilúvio estivesse prestes a acontecer ou fosse proposto, você entraria na arca? Pare e pense, faça uma autoanálise. O quão preocupado com as coisas de Deus você está hoje? Se você não parece com um daqueles pré-diluvianos, andando para baixo e para cima, comprando e vendendo, casando e se dando em casamento, ou trazendo para a nossa realidade, nos dias de hoje, né? Eu tenho que entrar na faculdade, tenho que ir na festa do fulano, na festa do ciclano. Esse negócio de Deus, de santidade, é muito bonito.
Tudo isso que foi dito aqui a respeito da vida de Noé é muito legal, mas aqui fora a vida real, o lance é outro. A jogada aqui é outra. Aqui fora a história é diferente. Eu te garanto que se a sua atitude, se o seu pensamento é esse, você seria igual aquele pessoal que ficou do lado de fora da arca. E hoje, a ciência tem o prazer em estudar os seus fósseis. Então pare e pense. Esteja preparado. Noé não sabia quando viria, nem como viria. O Senhor Deus mandou que ele se preparasse. E o que a Escritura nos diz para os dias de hoje? Para nos prepararmos para nos encontrar com Cristo quando ele voltar. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Se ele voltasse hoje, nesse momento, como nós estaríamos preparados em relação a isso? O dilúvio tem uma história para nos contar. Algo repentino, do zero, a partir do nada.